O ano era 79, quase 2000 anos atrás, e o Monte Vesúvio entrava em erupção, atingindo e devastando uma ampla área em toda a sua volta. É impossível não se sentir triste ao caminhar pelas ruínas de Pompeia. Uma espessa camada de cinzas e pedras cobriu a cidade após a erupção, e congelou aquele dia no tempo, por milênios. Hoje vamos explorar algumas descobertas que chocaram os pesquisadores, quando eles entraram em uma área ainda inexplorada, no Parque Arqueológico de Pompeia, na Itália. Meu nome é Elias, e vou acompanhar vocês no nosso novo programa, Destinos Ancestrais. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like, e se inscreva no canal. Muitas teorias circularam na internet recentemente, sugerindo que talvez a sociedade pompeiana teria sido até certo modo igualitária, oferecendo boas condições de vida. Mas novas descobertas indicam que pode não ter sido bem assim. Há cerca de um século atrás, os arqueólogos estiveram escavando nas vizinhanças de Civita Juliana, uma antiga vila romana suburbana, que estava localizada a pouco mais de 1 quilômetro da antiga cidade de Pompeia. Civita Juliana é um local fascinante, que pode nos ensinar muito sobre a sociedade romana antiga. A vila havia sido apenas parcialmente identificada e escavada no passado, e seguia com pouca atividade, mas ladrões de tumbas trouxeram o local novamente para os holofotes. Em uma operação de inteligência foram interceptados túneis secretos ilegais, e foi colocada em curso uma nova operação de escavação na vila, para avançar nas investigações, e para salvar o patrimônio arqueológico ameaçado. Apesar de não ser o cenário ideal para o início de novas escavações, os resultados são sem dúvida fascinantes. Desde então uma quantidade significativa de achados foi feita em Civita Juliana, que levaram os especialistas a acreditar que o local pertencia a alguém das altas classes pompeianas. Evidências sugerem que o local teria abrigado muitos outros artefatos antes das escavações oficiais, mas que provavelmente foram saqueados em algum momento no passado. É possível que algumas salas da vila, até então desconhecidas, tenham se revelado como algumas das descobertas mais significativas feitas nos últimos anos em Pompeia. No final de 2018, os pesquisadores desenterraram os restos de grandes animais, que se revelaram ser cavalos, um deles equipado com sela e arreios, sugerindo que alguém estava pronto para montá-lo enquanto o Monte Vesúvio explodia. Tanto o cavalo, como outros objetos, como móveis de madeira e tecidos, bem como os corpos de vítimas, foram cobertos por uma onda piroclástica, que depois endureceu, formando uma camada muito sólida, enquanto a matéria orgânica se decompunha, e deixava um vazio nas cinzas endurecidas. Esse processo acabou gerando moldes perfeitos, que quando preenchidos com gesso revelam a forma original do indivíduo ou objeto, como ele estava imediatamente antes das cinzas cobri-lo, quase 2000 anos atrás. Esta é uma técnica criada e utilizada exclusivamente em Pompeia desde 1863. No ano de 2020, os arqueólogos fizeram outra descoberta impressionante na vila, quando encontraram 2 esqueletos humanos, sob um terraço de uma luxuosa estrutura. De acordo com especialistas, o primeiro seria de um homem de cerca de 35 anos, com vestígios de que estava com boa saúde, e trajando roupas elaboradas, provavelmente um proeminente cidadão pompeiano. O outro é um rapaz de cerca de 20 anos, com pouca vestimenta, e com a presença de lesões nos ossos que indicam que fazia trabalho muito pesado, e provavelmente seria o escravo do homem mais velho. Estas 2 vítimas talvez tivessem procurado refúgio no criptopórtico, onde foram atingidas pela corrente piroclástica. Civita Juliana voltou a chamar a atenção em março de 2021, quando uma carruagem cerimonial espetacular foi encontrada em estado incrível, o que é realmente muito surpreendente. A carruagem é belamente decorada com relevos de metal, e foi encontrada em uma ampla sala, sugerindo que o proprietário do local estava nas altas classes pompeianas. Meses mais tarde, não muito longe do local onde foi descoberta a carruagem, foi encontrado um novo cômodo muito bem preservado, mas no qual, em particular, a experiência humana teria sido bastante desagradável. É o cômodo de alguns dos membros mais indefesos de uma sociedade antiga, que serve como um testemunho único da vida dos escravos naquela época, e oferece um vislumbre extraordinário de uma importante questão social do mundo antigo, que geralmente permanece em grande parte no escuro. Este provavelmente foi um dos achados mais importantes dos últimos anos em Pompeia. O quarto é bastante pequeno, continha 2 camas, das quais apenas uma tinha colchão. Também havia 2 pequenos armários, e algumas urnas e recipientes de cerâmica, onde foram encontrados os restos mortais de 2 camundongos e um rato. Além disso, o local era bastante escuro, porque a única maneira de a luz solar entrar era através de uma pequena rachadura no teto.
O Ministério da Cultura da Itália afirmou que estes detalhes destacam mais uma vez as condições de precariedade e falta de higiene em que viviam os escalões mais baixos da sociedade naquela época. O fato de que as câmaras eram incrivelmente claustrofóbicas e desconfortáveis chocou inclusive os pesquisadores. As classes superiores talvez pudessem chamar Pompeia de um lar justo e promissor, mas, e o resto da população? Este quarto oferece uma visão da dura realidade que os escravos na antiga Pompeia tinham que enfrentar para sobreviver, enquanto seus mestres podiam se entregar a uma ampla variedade de luxos e prazeres. Para ampliar ainda mais nosso conhecimento sobre a antiga sociedade pompeiana, com os achados de Civita Juliana, em junho de 2024, os arqueólogos fizeram por lá a descoberta da sala de um carpinteiro. O espaço contém uma cama, bem como as ferramentas de trabalho e alguns materiais e utensílios, como cestos, cordas, pedaços de madeira, e uma serra com lâmina, que não parece muito diferente das serras tradicionais usadas até recentemente. As ruínas do local já mostraram aos estudiosos muitos detalhes sobre a vida na cidade condenada, até o momento em que foi destruída, incluindo os tipos de alimentos que as pessoas comiam, e os rituais em que participavam. Devido a estas novas descobertas incríveis, nosso conhecimento das atividades rotineiras dos antigos pompeianos aumentou significativamente, particularmente em relação a um componente da sociedade antiga sobre o qual muito pouco se sabe até hoje, que eram os escravos. Apesar de Pompeia ser, em muitos aspectos, muito diferente de uma cidade contemporânea, pesquisadores apontam que, na verdade, existem algumas semelhanças marcantes. Era uma cidade com ampla infraestrutura pública, ruas com calçadas, com democracia multicultural, forte economia e mercado, além de sistemas burocráticos e de leis, como em uma cidade atual. A história de Pompeia parece nunca estar completamente terminada, mesmo que tenha congelado há quase 2000 anos. No quadro Destinos Ancestrais de hoje, viajamos pelo nosso admirável mundo para conferir os novos achados em Civita Juliana, no Parque de Pompeia, o sítio arqueológico que se tornou um dos destinos turísticos mais desejados do mundo. O que você achou sobre as descobertas nesta incrível vila suburbana em Pompeia? Conta pra gente nos comentários. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!